nós estamos votando um projeto importante e que não está sendo bem avaliado nos seus impactos. A substituição tributária foi um artifício implantado por estados para aumentarem sua arrecadação. Como? Em lugar de cobrar o ICMS sobre o automóvel na origem, na produção, no comércio, depois no varejo, nas diferentes etapas, cobra-se tudo na origem. E, nesse sentido, há um efeito anti-sonegação poderoso. E isso se generalizou para muitos produtos industriais relevantes. Agora, se procura eliminar a substituição tributária para itens, por exemplo, relacionados à segurança e outras coisas do gênero. Pois bem, isso implicará em redução na arrecadação dos estados em cerca de 17 bilhões de reais. Nós estamos votando um projeto aqui que tira 17 bilhões de reais das finanças estaduais. Creio que é preciso refletir, senhor presidente, e encontrarmos uma maneira de que essa questão possa ser reexaminada. Tenho certeza que a maioria dos senadores aqui presentes, se não a totalidade, não dispõe desta informação neste momento. Pode ser também que tenham outros argumentos e haja outros pontos que mereçam ser abordados e que eu não estou citando aqui. Portanto, senhor presidente, faço um apelo a Vossa Excelência e um apelo aos nossos colegas para que não se vote essa questão, ou se vote contra, porque são 17 bilhões de reais numa fase, num período de crise de finanças públicas, estaduais, municipais, federais e de todos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero convidar os senadores e senadoras que estão nos seus gabinetes, que nós estamos num processo de votação nominal. Votação nominal. E precisamos de 41 votos sim, ou 41 votos não. Calma. Ou 41 votos não. Portanto, eu convido os senadores e senadoras para comparecer ao plenário do Senado. E essa será a última votação nominal na noite de hoje, já convocando sessão para amanhã às 11 horas, deliberativa. Senadora Cátia. Senhor presidente, eu gostaria de contraditar a opinião do senador José Serra. Quando a substituição tributária foi criada no país, senhor presidente, nós não tínhamos ainda os mecanismos transparentes de arrecadação. Hoje, na verdade, se todas as secretarias da Fazenda implementarem os mecanismos de inteligência disponíveis hoje no mercado, a substituição tributária, na verdade, não seria importante. Ademais, quando ela foi criada, a substituição tributária foi apenas para alguns setores maiores, para uma garantia maior dos estados. Mas nos dias de hoje, os auditores fiscais, com esses instrumentos e equipamentos tecnológicos, poderão, de dentro das secretarias, fazer toda a fiscalização caso haja sonegação. Agora, o que não é justo é que em momentos de crise como estamos vivendo, a gente só olha o lado dos governos e não olha o lado das empresas que geram os empregos no país. Então, para quem não está se lembrando, a substituição tributária é a antecipação do imposto antes do cidadão vender, senhor presidente. Isso é um absurdo, isso destrói as empresas do país. Então, se eu compro um produto e ainda tem uma pauta, se eu compro uma calça jeans em São Paulo para vender no Tocantins por R$30, ele chega no Tocantins, tem uma pauta de impostos. Se por um acaso eu vender depois essa calça jeans, depois de 6 meses ou 8 meses, por um preço abaixo da pauta, eu estarei, então, já pago um imposto antecipado por um preço injusto, por um preço que não foi um imposto de venda. Então, na verdade, a substituição tributária é um crime contra as empresas brasileiras. Eu acho, e inclusive pretendo ser governadora do Tocantins, mas não darei o direito de morte às empresas do meu estado. A substituição tributária é um crime de lesa às empresas. Se tem crime de lesa à pátria, tem crime de lesa à empresa. As empresas não são obrigadas a bancar a má gestão do Estado e antecipar pagamento de impostos. Não é obrigada a bancar a corrupção. Não é obrigada a bancar dinheiro jogado fora. E a grande maioria, senhor presidente, são pequenas e médias empresas desse país que não dão conta
alta não podem financiar o Estado com a substituição tributária. Então, essa coisa agora de estados perdendo bilhões, só se diz isso em todos os lugares e ninguém vê o bolso dos micro e pequenos empresários dessa nação. Então, em favor deles, eu votarei com o senador Armando Monteiro. Só um minutinho. Vários senadores ainda não votaram e alguns estão no plenário, inclusive. Então, eu vou dar a palavra pela ordem de inscrição. Já dei a palavra ao senador Serra, agora o senador Fernando Bezerra e tem o pastor Bel que me pediu a palavra. Tá? Senhor presidente, no dia de ontem... Só um minutinho, senador Serra. Pois não. Senador Fernando Bezerra está com a palavra. Depois o senador pastor presidente, Bel, depois o senador Serra. Eu queria primeiro compartilhar com o plenário a decisão do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, que reduziu a taxa de juros definida pelo Copom para 6,75. O Copom foi criado em 1996. É a menor taxa de juros da história recente do Brasil. Para que a autoridade monetária pudesse reduzir a taxa de juros, é evidente os acertos da política fiscal e da política econômica do atual governo. E essa taxa de juros é que vai animar a economia brasileira no sentido de retomar os investimentos, sobretudo dos pequenos e micros empreendedores. É por isso que essa matéria, que foi amplamente discutida na CAI e que teve a competente relatoria do senador Armando Monteiro, faz justiça com o micro e pequeno empresário desse país. A senadora Cátia Abreu foi muito feliz na sua argumentação. Na realidade, não está querendo aqui se retirar a substituição tributária da produção de cigarros, da produção de bebidas, cerveja, refrigerante, que é a grande fonte de arrecadação das receitas estaduais. Elas continuarão sendo alvo deste instrumento de substituição tributária, porque é difícil cobrar do fiteiro que vende o maço de cigarro. É difícil cobrar de bar em bar, aonde é vendida a cerveja ou o refrigerante. Agora, não dá para aceitar que pequenas indústrias, que produtos que são comercializados de alguns setores, por alguns micro e pequenos empreendedores, tenha que pagar o imposto antecipado para se descapitalizar. Portanto, estamos vivendo um novo momento. Temos que reduzir a carga fiscal. E uma das formas de reduzir a carga fiscal é mexer nesse instituto da substituição tributária, que foi, de certa forma, alargado de forma exagerada pelo CONFAS para poder cobrir os rombos fiscais dos estados brasileiros. É hora de ter mais atenção com os que empreendem, com os que geram emprego. O que nós estamos precisando em 2018 é gerar emprego. E para gerar emprego tem que ter juro barato e tem que ter uma carga fiscal mais barata. Por isso é que eu aqui trago o meu veemente apoio. Primeiro, para dizer a todos aqui no plenário que não estamos votando de afogadilho. Essa foi uma matéria amplamente discutida na CAI, presidida pelo senador Tasso Gereissati, que teve a relatoria do senador Armando Monteiro, que teve a contribuição do senador Pimentel, José Pimentel. Portanto, a CAI aprovou isso sabendo que estava votando e estamos fazendo justiça com o micro e o pequeno empreendedor do nosso país. Concedo a palavra. Eu vou chamar mais uma vez os senadores e daqui a 5 minutos eu vou encerrar a votação. Eu avisei que nós íamos ter votações nominais e aí vai valer a presença da última votação. Senador Bel. Senhor presidente, o PRTB vota sim. PRTB vota sim. Senador Pimentel, senador Serra. Senhor presidente, Eunice de Oliveira, senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero
primeiro registrar a oportunidade desse projeto de lei complementar, em que o nosso senador Armando Monteiro coordenou, inicialmente na Comissão de Assuntos Econômicos, fruto de um conjunto de estudos de audiências públicas realizada no ano 2017 sobre a coordenação do senador Tasso Gereissati, e ali chegamos à conclusão de que, para fazer valer a Lei Complementar 155, que já tinha definido e aprovado por unanimidade no Congresso Nacional uma lista de produtos de que não poderia ser objeto de substituição tributária, exatamente isso em que o nosso senador Fernando Bezerra aqui fazia referência. Esse projeto de lei complementar foi sancionado sem nenhum reparo. Lamentavelmente, o CONFAZ, numa sessão posterior, resolve limitar a lista aprovada pelo Congresso Nacional às vendas de até R$ 180 mil, ou seja, negando tudo que o Congresso Nacional tinha feito através de um artifício em que não era da sua competência esta resolução do CONFAZ. Quero adiantar que lá em 2006, quando nós aprovamos o Simples Nacional, a Lei Complementar 123, grande parte dos municípios brasileiros e dos governos estaduais já tinham isenção total, no caso dos estados, do ICMS até R$ 300 mil. Isso era valor em 2006, sem exceção. Todos os estados da Federação Brasileira tinham isenção de ICMS até R$ 300 mil. E nós montamos um sistema no Simples Nacional para que todos pagassem ICMS. E esse sistema de contribuição do ICMS tem uma escala progressiva, que chega a 3,69%, quase a 4%, enquanto que o ICMS médio cobrado pelos estados é de 2,5% sobre o resultado líquido da transação entre o que ele compra e o que ele vende, que é a margem de lucro. É por isso que todos os estados da federação tiveram um crescimento na arrecadação do ICMS de 2006 para cá. E agora, esse projeto de lei de iniciativa do nosso senador Armando Monteiro e de outros senadores aqui da nossa casa tem como objetivo fazer valer uma lei complementar aprovada por unanimidade no Senado Federal e sancionada sem nenhum veto, que em seguida a esperteza do CONFAZ, e quero registrar de que não é a esperteza de todos os CONFAZ, é de alguns, resolveu criar uma regra limitando a R$ 180 mil o faturamento da empresa do Simples para que fosse excluída da substituição tributária. Quero adiantar de que, de um modo geral, particularmente na minha região Nordeste, as grandes empresas não pagam ICMS. Elas têm a chamada política de incentivo fiscal, que devolve à empresa algo em torno de 90% do ICMS por ela arrecadado da sociedade, para que mantenha a sua unidade naquelas regiões. Uma das empresas, a JBS, que é muito conhecida das páginas policiais do Brasil, tem exatamente esse benefício em todos os estados que ela opera na região Nordeste. E essa empresa, em 2014, ela mesma declara que financiou 1.810 candidaturas de todos os partidos que a procuraram, independentemente da sua posição ideológica ou da sua posição sobre esta ou aquela matéria. Formou uma forte bancada, exatamente para manter os seus privilégios. E agora, no refis que nós terminamos de aprovar no final de 2017 e que a Presidência da República sancionou sem nenhum veto, essa empresa está tendo um benefício de R$ 1,1 bilhão entre o que ela devia e o que a lei do incentivo ao refinanciamento permitiu abater nas multas e nos juros. Exatamente por isso, nós precisamos ter um sistema tributário mais justo, mais equilibrado. E esse projeto de lei
complementar do senador Armando Monteiro começa a construir essa justiça. Por isso, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e este senador em particular, vota essa matéria, vota sim, com muita clareza da justiça que se faz. E quero adiantar que o senador Armando Monteiro é um especialista nessa matéria, é uma pessoa que conhece de perto esses temas. E desde quando ele esteve na Câmara Federal, já trabalhava essa agenda e aqui no Senado Federal tem aprimorado muito mais. Por isso, quero parabenizar pelo parecer e pedir aos nossos pares que votem sim nessa matéria. Eu vou dar a palavra ao senador Serra e, mais uma vez, vou pedir aos senadores que compareçam ao plenário. Estamos no processo de votação nominal e essa votação vai ser a última votação nominal. A PEC não vai ser. Portanto, a PEC vai ser dia 20, até porque o número do quórum está baixo. O senador Serra pede a palavra e, na sequência, eu vou encerrar a votação após o senador Serra. Senador Serra. Ouvi aqui com muita atenção a fala de vários dos nossos colegas. Não divirjo deles quanto ao conteúdo das análises propriamente ditas, quanto aos problemas que têm as empresas, quanto às injustiças tributárias e tudo mais. Mas quero chamar a atenção, senhor presidente, que um estudo do Conselho de Secretários de Fazenda, que chegou ontem, veio aqui, está assinado pelo André Horta Mello, secretário de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte, que é presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Quero chamar a atenção, senhor presidente, que este Conselho assegura aqui, num documento, de que a perda de receita dos estados será da ordem de 17 bilhões de reais. Não é perda no sentido de que nunca se arrecadará, apenas como se suspende, como se proíbe a substituição tributária. Em muitos novos casos, simplesmente a arrecadação fica para o futuro. Isso é uma perda do ponto de vista temporal. E é da ordem de 17 bilhões de reais. Eu acho que uma casa como o Senado, que é Casa da Federação, tem que estar atenta para questões como essa, viu, senador Pimentel? Creio que Vossa Excelência, que se empenhou tanto no assunto, deveria reexaminar essa questão em função dos novos dados que nós temos presentes. O fato de que se diz, não, passou pela CAE. Não passou pela CAE, não houve análise do mérito da emenda na CAE, inclusive. Que façamos, é uma coisa muito grande, senhor presidente, que para que nós votemos assim, sem aprofundar e sem, inclusive, analisar os números de perdas de fato que acontecerão caso o Congresso Nacional aprove, com o apoio do Executivo, essa medida. É um dinheirão que nós estamos perdendo sem que se tenha consciência exatamente daquilo que está se fazendo. Por isso que eu faço um apelo para que ou se derrube, ou se vote contra, ou se suspenda e se permita que essa questão volte à CAE ou volte a um exame especial por parte dos senadores. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só dialogando com o senador José Serra, eu quero adiantar que nós não estamos isentando as empresas do recolhimento do ICMS. Eles continuam recolhendo pela tabela do Simples. O que nós estamos impedindo é um processo que o Confaz fez para burlar o Simples Nacional. Eles continuam pagando 3,69% do seu faturamento de ICMS. O que nós estamos fazendo é uma esperteza do Confaz para cobrar duas vezes daqueles pequenos. Senhor presidente, eu não disse isso que o senador afirma, de forma nenhuma, até porque seria de uma ignorância inaceitável para um parlamentar achar que os estados e municípios querer que não pagassem, que isso é que garante que paguem o ICMS sobre a substituição, etc. Trata-se de uma mudança que, no tempo, produz uma perda de 17 bilhões de reais. Esse é o número a ser examinado. Nós não vamos mais modificar votos, porque eu vou dar para o senador Armando e vou encerrar a votação. Senador Armando. Sabe do respeito que eu tenho ao senador Serra, que sempre foi reconhecido como um desenvolvimentista, como alguém que tem uma visão não da ortodoxia, mas ele hoje me parece que trouxe apenas a visão da administração tributária. Ou seja, começou por afirmar aqui, e está registrado, que haveria uma perda de 17 bilhões de reais.
Isso, meu nobre e caro senador Serra, não existe esse número. Ninguém está acabando com a substituição tributária. Há setores que já estavam relacionados, que são apenas esses setores, onde há preponderância de pequenas empresas. E outra coisa, eu quero ser justo com os pequenos empreendedores desse país. Eles não são sonegadores. E fica parecendo, eu sei que não foi essa a intenção do senador Serra, mas fica parecendo que, ao mudar o mecanismo da cobrança, eles imediatamente deixariam de pagar tributo. Não é justo isso. Ou seja, eu tenho certeza que a grande esmagadora maioria dos pequenos empresários desse país, sobretudo os que estão submetidos ao regime simples, vão pagar. Agora, o que não pode, senador Serra, é a administração tributária, para ter vida fácil, impor aos pequenos negócios o ônus de pagar o imposto antes do seu ciclo de operação se completar. Ou seja, o que significa, presidente Eunício, que o pequeno empresário está financiando o fisco antecipadamente. Não se pode criar um ambiente para as pequenas empresas a esse preço, meu caro senador Serra. Eu afirmo aqui, com a responsabilidade de quem tem uma trajetória, não é verdade que nós teremos um prejuízo de 17 bilhões. Antes, pelo contrário, nós estaremos dando às pequenas empresas um ambiente compatível. Veja que o Brasil já tem características interessantes quando se olha o interesse da administração tributária, o prazo de recolhimento de impostos no Brasil. Veja, foram encurtando os prazos porque a inflação era alta, para evitar a erosão das receitas. A inflação caiu, os prazos continuaram curtos. Então, o que é que acontece? Hoje o sistema empresarial paga o imposto antes do seu ciclo de operação se completar. E, nesse caso da substituição tributária, com agravante, é que o pequeno paga muito antes de vender. Isso é um absurdo, isso é um desincentivo, isso é algo inaceitável. Portanto, com todo respeito ao senador Serra, vamos pensar no Brasil que produz e não na administração tributária apenas. Eu vou encerrar a votação. Todos já votaram? Está encerrada a votação. Votaram 548 senadores, não 0. Nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora... Projeto e a emenda. O parecer da comissão diretora oferecendo redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir, está encerrado. Presidente, me permite... Em votação. Senhor presidente, me permite um comentário breve? A respeito da votação havida. Já foi encerrado, eu estou só concluindo. Em votação, a redação final. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados.